Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Nossos atrasos aqui devidos a problemas técnicos, aqui com a conexão, mas estamos iniciando mais uma edição do Diálogo sobre o Futuro de Campinas e hoje com uma edição toda especial. Estamos aqui com a visita do ICLEI, né? Governos Locais para a Sustentabilidade, uma instituição internacional e que vem junto comigo e com o Henrique Magalhães Teixeira, nosso vice-prefeito, que somos os idealizadores dessa série de debates, diálogos sobre o futuro de Campinas, conversar então sobre as perspectivas das políticas públicas pós-Covid-19, pós-pandemia, que tem paralisado, causado grandes impactos econômicos, sociais e, acima de tudo, uma grande preocupação com a vida, né? Com as vidas perdidas aí, que já ultrapassam a casa das 500 mil no mundo e mais de quase 60 mil só no Brasil. Então, nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre o futuro dessas políticas públicas, o que estará em pauta, como haveremos os municípios, as principais tendências para que os municípios possam agir após a epidemia. Então, eu vou passar de imediato ao Henrique Magalhães Teixeira para suas considerações iniciais e também a tradicional apresentação dos nossos convidados. Henrique. Obrigado, Rogério. Queria dar uma boa noite aqui para todos que estão nos assistindo, e em especial aí a Sofia e ao Rodrigo Perpétuo, que são os nossos debatedores de hoje, né? E pelo adiantar da hora, eu vou falar muito brevemente. Eu acho que o Rogério já deu o panorama geral de forma muito bem feita, mas só reforçar, né? É um projeto aí que visa contribuir de uma maneira aberta. A gente está, né, todas as pessoas podem participar aí para a gente buscar para um futuro próximo, que é 2021, uma proposta, ideias para a cidade, né, que sejam realizáveis, que sejam realistas, né, para serem implementadas diante dessa, ainda mais diante do momento grave como esse que a gente está passando. E esse material que hoje vai ficar disponível, né, a gente vai pegar como é que funciona a coisa, a gente vai pegar essas ideias, a gente vai se debruçar sobre elas, tudo, e, né, tentar esmiuçar, falar posteriormente com os nossos convidados, com o Rodrigo, com a Sofia, né, tentar se aprofundar nas ideias que vão ser aqui debatidas. E eu vou apresentar, Rogério, os nossos convidados, viu? São só 5 páginas dos currículos deles 2, mas acho que dá tempo, né? Vamos lá. Começando pela Sofia Picarelli, que é gestora ambiental pelo Centro Universitário SENAC, possui mestrado em Tecnologia Ambiental pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Atualmente realiza pesquisa de doutorado focada em soluções baseadas na natureza e o potencial de adaptação à mudança do clima em cidades brasileiras, isso pela Universidade de São Paulo. Tem mais de 10 anos de experiência na área ambiental, atuando no setor público, privado e terceiro setor. Trabalha principalmente em temas relacionados à sustentabilidade urbana e regional. E atualmente é gerente de biodiversidade e mudança do clima no ICLEI América do Sul. E o Rodrigo Perpétuo, ele é secretário executivo do ICLEI da América do Sul, doutorando do programa de pós-graduação em ciência ambiental da PROCAM, Instituto de Energia e Ambiente da USP, é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais,
mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC de Minas Gerais. Possui especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Cooperação Descentralizada pela Universidade Aberta da Catalunha. Em sua trajetória, foi chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de Minas Gerais, secretário municipal de Relações Internacionais de BH, de Belo Horizonte, além de ter sido professor em instituições como o IBMEC, Fundação Paulo Pinheiro e UniBH. Tudo bem, pessoal de peso aí, viu, Rogério? Com certeza. Vamos ouvir, então, Rodrigo Perpétuo para suas considerações iniciais em 6 minutos. Primeiro, boa noite, Rogério, Henrique, Sofia, todos que nos assistem. Para nós é uma satisfação muito grande poder participar desse diálogo sobre o futuro de Campinas e, nessa noite, tentar contribuir com as reflexões que dizem respeito às políticas públicas pós-Covid. Eu queria, talvez, falar muito brevemente sobre o ICLEI. O ICLEI é hoje a maior rede de governos locais que trabalha os temas da sustentabilidade no mundo e é o ponto focal de prefeitos e governadores para 2 agendas coordenadas pela Organização das Nações Unidas. A agenda do clima, por um lado, e a agenda de biodiversidade, por outro lado, portanto, tentando também fazer a ponte entre essas agendas, no sentido de tentar facilitar a territorialização e a incorporação dessas referências globais no campo das políticas públicas municipais. Nós estamos atravessando uma conjuntura muito desafiadora, e eu quero falar primeiro do que já vinha acontecendo e agora toma contornos mais dramáticos antes da pandemia, antes do Covid-19, antes do coronavírus, que é uma conjuntura de desigualdades. Nós temos observado, mesmo antes da pandemia, a pobreza crescer no Brasil, no nosso continente, portanto, nas grandes cidades brasileiras, como é Campinas. Nós temos o desafio da ocupação desordenada, do planejamento inacabado das grandes cidades brasileiras. Nós temos a questão da desigualdade social, agravada agora pela crise socioeconômica imposta pelo Covid, mas que já vinha também a partir do déficit público, a partir de uma conjuntura econômica que também não era favorável. Nós temos desafios relacionados à desigualdade de gênero. Nós vimos eclodir recentemente, infelizmente, movimentos racistas, assassinatos nos Estados Unidos, mas que representam talvez um desafio da sociedade contemporânea, e ataques à democracia, aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também, e, finalmente, a perspectiva da informação, fake news, falsidade ideológica praticadas em todos os âmbitos, inclusive por pessoas indicadas a ministérios do governo federal. Enfim, para enfrentar toda essa conjuntura desalentadora, o mundo, na década passada, trouxe várias pactuações que trazem a sustentabilidade para o centro da agenda global. Eu diria o Acordo de Paris como uma das principais, a nova agenda urbana, em 2016, o Acordo de Paris em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também pactuados por todas as nações do mundo em 2015, e as metas de Aichi para a biodiversidade no começo da década passada, que agora estão passando por uma revisão, e a agenda, portanto, a agenda global de biodiversidade sendo repensada para a próxima década. Mas esses são os marcos globais da sustentabilidade, eles talvez conformem um compromisso ético que deve nortear toda a ação pública, não só dos governos nacionais, mas também de governos subnacionais, como são as prefeituras. E Campinas, e eu pude ser testemunha desse movimento, vem muito sintonizada com esses compromissos globais. Campinas frequentou as reuniões globais de clima e de biodiversidade, se comprometeu com o desenvolvimento tanto da sua política de clima como da sua política de biodiversidade, não apenas para a cidade, o município de Campinas, mas para toda a região metropolitana, e vem dando o exemplo. A gente vai explorar um pouco isso hoje. Eu queria fechar essa fala introdutória me referindo a como o Covid começa a impactar o desenho e a implementação de políticas públicas. Primeiro,
nós tomamos consciência da nossa fragilidade e, portanto, em todos os níveis de governo, nós vamos ter atenção à questão de riscos e vulnerabilidades, a questão da resiliência emerge como uma questão fundamental a ser incorporada em todas as dinâmicas de formulação e implementação de políticas públicas. Segundo, a questão da saúde entra como uma questão prioritária e vai permear de maneira transversal todos os âmbitos da política pública, com protocolos sanitários rígidos que vão estar aí até que a vacina não seja apenas desenvolvida, mas também disseminada em larga escala para a população mundial. Depois, as políticas de mobilidade, né? Nós vamos ter cada vez mais a tendência ao uso da mobilidade ativa, incentivo à caminhada, infraestruturas cicloviárias integradas ao transporte público, de forma que o transporte público possa ser usado com segurança pelos usuários. Nós temos a necessidade de fazer funcionar um sistema de assistência social que irá amparar toda a população que, em função da crise econômica e social que já está se abatendo como consequência da Covid, vai precisar dessa assistência, políticas, portanto, de apoio à geração de emprego, à manutenção de empregos que estão ameaçados, precisam chegar com vigor. E, finalmente, sem querer esgotar o assunto, a questão da educação, né? Nós estamos com as crianças e os jovens universitários em casa, nem todos têm o mesmo nível de acesso e possibilidade de tecnologia ou acesso à internet. Os professores não estão capacitados para usar no mesmo nível as ferramentas que as novas tecnologias oferecem e trazem como alternativas. Portanto, nós vamos ter que adaptar com velocidade também as políticas de educação para que a gente tenha uma geração prejudicada em função de uma pandemia que se estende ao longo dos próximos anos. Como introdução, acho que são as reflexões que eu queria trazer para a mesa. Bom, de imediato a gente passa a Sofia Picarelli para suas considerações iniciais. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Também o agradecimento pelo convite. E também eu esqueço de colocar na minha bibliografia aqui, que nesse momento também, né, uma das coisas mais importantes é que eu sou mãe de 2 pequenas e que muito provavelmente em algum momento da live pode rolar aí uma intervenção aí também. Então, para deixar todo mundo avisado se também barulhos esquisitos são normais quando eu costumo falar. Mas acho que, né, nesse panorama aí que o Rodrigo traz, muito completo e desafiador, eu acho que também faz a gente cada vez mais parar para refletir, né, para onde a gente está indo, como a gente está indo, e o que a gente precisa fazer para agir, né, de uma melhor forma. Então, acho que todas né, essas oportunidades, na verdade, que a gente está tendo agora, de fato avaliar, né, todos esses grandes desafios globais que estão postos e como eles estão refletindo diretamente no nosso dia a dia e na vida aí de todos os cidadãos e cidadãs. Então, eu acho que, né, desde a perspectiva também do ICLEI, puxando um pouco o gancho já para as agendas que eu estou mais envolvida, né, e que o Rodrigo também trouxe aí com bastante clareza, né, desses marcos globais, principalmente relacionados à mudança do clima e da biodiversidade, eles estão postos porque, né, a realidade atual e os cenários futuros são, de fato, muito alarmantes, né? Então, a pandemia, ela é um momento crítico, né, e vamos dizer, um episódio na nossa história muito significativo, mas a gente, realmente, acho que a gente tem que aprender e se preparar cada vez mais para as incertezas do futuro. Então, o que a gente vem buscando é apoiar justamente, né, os municípios, regiões metropolitanas e estados, em conjunto com uma série de atores, a entenderem a situação de agora e planejarem as suas ações para estarem cada vez mais preparados e, de fato, também buscarem oportunidades diante dessas incertezas, né? Então, eu acho que também uma reflexão interessante que esse momento traz
é que a natureza e a biodiversidade parecia algo sempre muito distante, né, do nosso dia a dia. A gente está... É tudo muito fácil, né? A gente liga a torneira, tem água, a gente vai no mercado, tem 1 milhão de alimentos disponíveis de todos os cantos do mundo. O ar que a gente respira ainda, né, até melhorou, né, em muitos casos, em muitas cidades, nesse momento de pandemia, mas tudo isso vem da natureza, né, e são os chamados serviços ecossistêmicos, que são esses benefícios que justamente os ambientes naturais, as espécies e os ecossistemas proporcionam para os seres humanos, e a gente é parte, né, desse ecossistema maior. E eles são, né, às vezes parece algo muito técnico e científico, mas eles são divididos em algumas categorias, e uma delas são os de serviços culturais, que estão relacionados ao bem-estar, à qualidade de vida, à inspiração, ao senso de pertencimento, né, do local. E eu acho que esse momento que a gente vive agora, ele explicita muito o quanto que isso nos faz bem, e o quanto que a gente precisa, né, ter acesso, de fato, a esses serviços de uma maneira cada vez mais justa, né, e igualitária, e também de serviços de qualidade, né? Então, infelizmente, nesse momento, uma série de cidades tiveram que restringir o acesso a essas áreas verdes, né, porque a realidade de muitas cidades brasileiras é que o número e a quantidade, né, desses parques não atende de maneira suficiente a todos os cidadãos, mas em outros países a gente viu que essas áreas foram consideradas, né, como serviços essenciais, e elas se mantiveram abertas e disponíveis à população, e que era realmente né, vamos dizer, um momento de recarga e de equilíbrio, né, mental para as pessoas encararem essa situação. Né, como o Rodrigo disse, a situação, né, econômica e social na grande maioria das cidades brasileiras é muito crítica, e isso se reflete também, né, nessa questão ambiental, que né, ela ainda não é também acessível a todos. E eu acho que aí a gente pode, né, realmente começar a tangibilizar mais a importância, né, e traduzir isso para questões bem práticas do dia a dia. E aí a gente tem aí uma série de experiências, né, sendo conduzidas aí com cidades brasileiras, mas também da América do Sul, de tentar, né, trazer esse componente como algo essencial para o desenvolvimento local e regional, e justamente a experiência que a gente tem aí, muito pioneira com a região metropolitana de Campinas, de compreender essa dinâmica dos serviços ecossistêmicos, né, essa importância da biodiversidade regional, e integrar isso em instrumentos de planejamento. Porque muitas vezes a dinâmica, né, da natureza, ela não responde aos limites políticos administrativos, e acho que Campinas tem sido aí muito pioneira realmente em criar esse espaço e esse ambiente de colaboração mesmo, para olhar para essa temática de uma maneira muito estratégica e buscar caminhos aí de traduzir isso, né, para as políticas públicas, também para a orientação, né, do desenvolvimento aí do setor privado. Então, a gente fica, na verdade, né, como ICLEI, muito orgulhoso, né, de fazer parte desse movimento e poder apoiar os atores, né, locais a seguirem nessa caminhada por meio do programa Reconecta RMC, e com a proposta, né, da área de conectividade regional, que é uma área multifuncional, então ela não é uma área de conservação estrito sensu, ela precisa justamente considerar toda essa dinâmica, né, territorial, regional, social e econômica, e traduzir isso para questões palpáveis, né? Então, que tipo de rua que a gente quer ter, que tipo de arborização, que tipo de parque, que tipo de áreas de expansão urbana, né? Então, quais são as diretrizes de projetos, conceitos e tudo que a gente pode começar a traduzir aí para instrumentos práticos e começar a ver essa transformação real do território, né? Porque nossa grande dificuldade ainda é trazer toda essa teoria, que faz muito sentido, mas para o dia a dia, que ainda vem trabalhando, né, muitas vezes numa lógica
ainda do olhar para trás, que não considera todos esses desafios aí que estão postos. Então, acho que o papel do ICLEI também é muito esse de trazer essa provocação e trabalhar aí de maneira conjunta para encontrar esses caminhos práticos para a implementação. Muito bem, Sofia. Já vamos aqui com o Henrique Magalhães Teixeira na sequência. Só aproveitar aqui para fazer os cumprimentos, já que a gente atrasou um pouco a live hoje, explicar que tivemos problemas técnicos, mas que já estão superados. E a gente conta aqui com o Lorival Cavalari, com o Hamilton Lombardi, com o Oswaldo Kaisi, com a Ângela Guiral, com o Cris Mendes, com o Wagner Bellini, Gustavo Merlo, André Struckel, Cláudia Guzmão e outras pessoas que vão chegando aqui. Vamos de imediato ao Henrique Magalhães Teixeira para a gente começar o bate-papo mesmo, as perguntas e respostas aqui, a nossa interação. Muito bem, está todo mundo aquecido, né, Rogério? Então, eu ouvindo aí vocês dois, me veio uma... Eu vou fazer uma pergunta mais abrangente para o Rodrigo, então. Né, a novidade é para todos, né? Vocês tratam de políticas públicas pelo mundo todo, né, em diversas instâncias, né? No nosso caso aqui, nos interessa, logicamente, mais a parte municipal, local. Mas eu queria entender, diante dessas novidades, né, diante desses desafios, dessas inseguranças, como é que o ICLEI como é que tem sido as novas discussões? O que vocês têm projetado? Isso daqui que a gente já fazia, a gente vai precisar reforçar. Isso daqui a gente vai precisar criar para aplicar em situações X, essa para Y. Como é que vocês estão a nível global, se possível, dando uma atenção especial na questão dos municípios? Muito bem. Eu acho que o ICLEI ele se atualiza recorrentemente e em 2018, no Congresso Mundial realizado em Montreal, o ICLEI traz uma visão estratégica muito contemporânea, uma visão que coloca 5 caminhos que os municípios devem trilhar para acelerar a sua jornada rumo ao desenvolvimento sustentável. O caminho do desenvolvimento local de baixa emissão de carbono, ou da neutralidade de emissões no longo prazo, no horizonte de 2050, o caminho de construir cidades que respeitem a sua natureza, portanto, edificá-las a partir de soluções baseadas na natureza, a Sofia falou um pouquinho disso, o caminho da resiliência, cidades que compreendem as suas vulnerabilidades e a sua exposição ao risco, endereçam isso também preventivamente, não apenas a partir da emergência, o caminho que privilegie a economia circular, portanto, a baixa geração de resíduos, o aproveitamento de materiais, a conectividade com os sistemas produtivos locais e regionais e a conscientização também para a mudança dos padrões de consumo e o caminho do desenvolvimento centrado nas pessoas e o mais equitativo possível. Essa é uma visão estratégica que o ICLEI traz à mesa, dialoga com esses marcos globais, mas o pulo do gato e a maior dificuldade, talvez, que os municípios brasileiros tenham, é trazer esses elementos para dentro dos seus instrumentos de gestão urbana, notadamente o plano diretor e a legislação urbanística e os instrumentos que dialogam com ambos, o licenciamento para edificações, o licenciamento para a atividade produtiva. Por outro lado, um instrumento poderoso que são as compras públicas municipais e as dinâmicas de licitação de grandes obras e intervenções estruturantes e ainda todas as dinâmicas de participação, engajamento social e educação que deveriam trazer esses elementos e esses componentes, se transformando num grande movimento de pactuação e corresponsabilização da cidadania com esse modelo de cidade que precisa, de fato, ser muito mais amigável à natureza do que a gente tem hoje.
Antes do Henrique prosseguir com o questionamento à Sofia, só um comentário para aqueles que nos assistem, né? O ICLEI é parceiro aqui de vários anos já da Prefeitura Municipal de Campinas. A Prefeitura de Campinas se associou ao ICLEI no ano de 2015, né? Mas antes já trabalhávamos em capacitações, já interagimos aí, basicamente em cima de duas agendas. O ICLEI foi parceiro na elaboração do inventário de gases de efeito estufa e gases poluentes da região metropolitana, o primeiro inventário com esse recorte no Brasil, a unir aí 20 prefeitos que aceitaram esse desafio. Nós levantamos todos os gases emitidos que interferem no aquecimento global e aqueles que colocam em risco aí a qualidade do ar que respiramos, né? Tem impactos aí direto na saúde pública da população. Então, isso hoje a gente conhece essa realidade. Definiu o plano de ação com metas para 2025, 2030, 2040 e 2060. Agora está em apreciação na Câmara, né? E a outra agenda, muito com a interface do trabalho da Sofia e da doutora Ângela Guiral, que nos ouve e que nos assiste hoje, é a questão da conexão dos fragmentos verdes na região metropolitana, os corredores ecológicos, né? Esse projeto que hoje é uma referência, tem saído em publicações, inclusive, da União Europeia, recentemente, numa publicação, e tem sido citados em vários documentos governamentais, em várias análises, como um case aí a questão da conexão, a conectividade, a restabelecimento das áreas de preservação permanente no entorno dos nossos córregos, rios e nascentes, para que a gente consiga reconectar as áreas verdes de toda essa região. Só que Campinas já fez a recuperação de 225 hectares, recuperação essa em andamento, corresponde a mais de 300 campos de futebol, o pessoal entender de forma simples, de áreas de APP, áreas de preservação permanente, com matas com vegetação nativa plantada, em crescimento, em desenvolvimento, logicamente. Vamos voltar com o Henrique Magalhães Teixeira para a gente interagir aqui com a Sofia. Muito bem. Então, o ICLEI tem história com Campinas, hein? Então, você falou da Ângela Guiral, o ICLEI convidou a prefeitura, eles foram para o Egito apresentar os projetos, né? O do Reconecta e o outro projeto que agora minha memória está... bom, depois vocês falam um pouquinho sobre os... A Sofia, acho que vai falar. Pode falar um pouquinho do Egito, então. Isso. Bom, nessa lógica, né, que também o Rodrigo colocou da importância, né, do ICLEI levar essa voz dos locais e das autoridades locais para essas negociações internacionais. A gente acompanha aí muito de perto, né, esse processo da Convenção da Diversidade Biológica, e justamente em 2018 tivemos a COP no Egito, onde a gente conseguiu levar as cidades, né, participantes desse projeto Interact-Bio, que é um projeto global do ICLEI, implementado na Índia, na Tanzânia e no Brasil, onde a gente trabalha, então, com essa abordagem, né, de regiões metropolitanas e toda essa lógica de apoiar a consideração dos serviços ecossistêmicos e da biodiversidade no planejamento regional. E Campinas realmente tem aí compartilhado uma série de experiências, né, e boas práticas já testadas, né, e Campinas tem esse papel muito estratégico, né, de apoiar esse movimento, né, no contexto da região metropolitana, então, trabalhando aí de forma muito conjunta com os outros 19 municípios da região, e propondo, então, né, toda uma lógica, né, como o Rogério colocou, essa proposta da área de conectividade regional, que agora a gente está entrando na etapa do detalhamento, né, dessa estratégia regional e do seu respectivo plano de ação. Então, é isso que Campinas aí vem mostrando para o mundo, né, que já entendeu a importância dessa agenda e agora como fazer para, de fato, aterrissar isso em todos esses instrumentos aí que o Rodrigo colocou. E aí,
Esse ano era para ter a COP15 de biodiversidade, que ia ser na China, e por causa de toda essa situação global, ela está a data ainda não está definida, mas a gente com certeza espera aí poder levar todo o resultado desse trabalho, dessa reta final do projeto Interact Bio também, junto com Campinas, para mostrar aí os resultados globalmente, e vai ser um momento muito importante da definição do novo marco global, né, da biodiversidade, que acho que, né, vai ter realmente, esperamos, né, que tenha uma repercussão aí forte, né, diante de toda essa situação que a gente está vivendo hoje. E o papel do ICLEI é trabalhar aí em conjunto com muitos atores para garantir o reconhecimento do papel dos municípios, né, na implementação dessas agendas globais, porque no dia a dia quem está na ponta, né, definindo toda essa dinâmica, né, do uso da terra e da conservação e do uso sustentável da biodiversidade são os municípios. Então, eles precisam cada vez mais ser empoderados, reconhecidos e receber, né, apoio técnico e financeiro de maneira mais substancial. Rodrigo, Sofia, pode falar, Henrique. Na verdade, eu vou fazer a pergunta, que eu fiz um comentário, a Sofia acabou me ajudando aí, mas eu queria entender, né, na sua visão, Sofia, a questão da agenda sanitária e da moradia. Eu entendo que ficaram muito claras em relação à sua importância diante do que a gente está vivendo, né? Quando a gente fala de subhabitação, quando a gente fala de não ter infraestrutura de saneamento, né? Quais outras coisas a gente tem que foram confrontadas nesse momento que a gente está vivendo de pandemia? Acho que muitas, né? Realmente, acho que é um momento que traz à tona aí uma série de desigualdades históricas, né? Que principalmente aqui no Brasil a gente vinha, acho que tentando, né, tapar com a peneira, e chega um momento que não dá mais, né? Então, acho que agora com essa pandemia isso se torna aí muito claro e muito crítico, né? E agora, como que as políticas que estão postas, elas dão conta, né, de fato, endereçar todos esses desafios e transformar essa realidade, né? Porque o que a gente vê na prática ainda é uma abordagem muito setorial, às vezes muito finalística, sem pensar na interação, né, entre as agendas, e o quanto que a gente precisa ampliar e, de fato, trazer abordagens mais colaborativas, né? Porque esses problemas são tão complexos que eles não são resolvidos por apenas uma secretaria, né? A questão é isso, de todo esse desafio, né? Do saneamento, das habitações, né, em áreas de baixa renda e tudo. Não é uma secretaria de habitação sozinha que vai transformar, precisa mexer em toda uma lógica, né? Desde a diretriz de projeto, de como que a gente realmente constrói uma habitação social que pense no bem-estar, que pense na eficiência energética, que pense na qualidade dos materiais, né? No impacto desses materiais que são utilizados, e principalmente na qualidade de vida de quem vai estar interagindo, né? Porque hoje, por exemplo, por que a gente não tem espaço para ter uma hortinha, né, para poder plantar alguma coisa, né, nessas casas? Ou por que a janela é desse tamanhinho e você tem que acender a luz, né, no dia? Então, porque a gente está muito acostumado a fazer as coisas nas caixinhas e no pré-moldado, né, de uma visão antiga que ainda não estava preparada para olhar para toda essa dinâmica, né, complexa que a gente tem que enfrentar. Então, de fato, eu acho que é uma transformação cultural que a gente tem que passar, e o poder público, na verdade, eu acho que ele tem que ser um grande facilitador desse movimento, né? E cada vez mais encontrar caminhos para essa cooperação, que a gente sabe que no Brasil não é algo simples, né? Porque a gente tem instrumentos aí que são bem rígidos para garantir, né? Também
por exemplo, muito claro a Lei 8666, né, que muitas vezes você não consegue trazer um critério de sustentabilidade de uma maneira simples, clara e objetiva, e com isso você ainda continua, muitas vezes, tendo que usar um material, vamos dizer, ultrapassado, ou, né, um princípio de projeto que não dê conta desses desafios, porque você tem que mudar toda uma estrutura, toda uma dinâmica, né, questões de Tribunal de Contas e etc. Então, né, uma complexidade bem grande, mas que ela precisa cada vez mais ser provocada, e aí lideranças que estejam abertas, né, e que endossem esse movimento aí de mudança. Rodrigo, o momento próximo do próximo governo, né, 2021-24, promete ser bastante desafiador, no seguinte sentido: a gente está com uma crise econômica e um mergulho, né? O país está mergulhando, -7%, -10% de crescimento já se está prevendo, né? Isso aumenta as demandas sociais, pressiona os serviços públicos, né? E, ao mesmo tempo, cria uma situação fiscal aí de grande dificuldade para os municípios, com queda de arrecadação, e esse é o cenário que nós vamos ter aí no próximo período administrativo, né? De que forma, nesse contexto, esse trabalho que tem uma grande expertise do ICLEI, que é trabalhar em rede, ganha em relevância? Quer dizer, a pergunta é: trabalhar em rede se Eu não escutei o finalzinho da sua pergunta, ao final, mas não, eu dizendo que se torna ainda mais relevante o trabalho. Sem dúvida. Eu talvez traria 3 pontos aqui, Rogério. O primeiro deles é a cooperação, né? A importância da cooperação nesse contexto de dificuldade. Quando o recurso financeiro é escasso, o recurso humano está pressionado, as boas referências de outros lugares, e elas podem inspirar, encurtar caminhos e ajudar quem está constrangido e pressionado a encontrar soluções mais eficientes, soluções possíveis, ou adaptar soluções que estão sendo implementadas em outros territórios para ajudar a endereçar essa complexidade adicional que nós vamos ter no próximo ciclo. E acho que o ICLEI, a essência de uma organização feita o ICLEI é, de fato, fomentar essa dinâmica de cooperação, trazer conhecimento, trazer outras referências e colocar uma série de metodologias e instrumentos à disposição do gestor público para que ele possa lidar com as complexidades que estão aí e que vão se intensificar no segundo momento. O segundo é a riqueza e a diversidade da rede, porque o ICLEI é uma rede de governos locais, mas uma rede que se abre cada vez mais para trazer os bancos e as agências de desenvolvimento, não só no âmbito nacional, mas no âmbito internacional, para perto das autoridades locais que estão na nossa rede, trazer outras organizações robustas que têm também um repertório de soluções e metodologias que complementam as do ICLEI, então fundações e associações do terceiro setor que têm também uma repercussão internacional, que podem ajudar nesse movimento. E, é claro, colocar também esse repertório em contato com universidades internacionais, trazendo conhecimento produzido e testado à disposição das autoridades locais. A segunda perspectiva é a perspectiva da rede, da importância da conformação da rede em si, como um instrumento de poder, né? Nós vamos ter uma situação em que o auxílio do governo federal vai ser muito importante. A possibilidade de acesso a recursos por parte dos municípios vai ser fundamental. E aí, uma prefeitura sozinha não vai conseguir fazer esse diálogo de maneira produtiva e com resultados efetivos. E elas, em conjunto, são poderosas. E o ICLEI, claro, funciona como uma plataforma que une e aproxima as
associações municipalistas no contexto nacional, trazendo uma roupagem e um argumento internacional e favorecendo um diálogo produtivo também com o governo federal na perspectiva de melhorar as condições de implementação das políticas públicas de enfrentamento a essa situação que vai ser, de fato, muito difícil. Vamos ao Henrique Magalhães Teixeira para fazer mais um bate-papo aí com os nossos convidados, né? Estamos aqui recebendo a Sofia Picarelli e o Rodrigo Perpétuo, que são representantes do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, entidade que articula em rede mais de 2 mil municípios pelo mundo inteiro, né? E a gente esteve lá em Bonn, na Alemanha, na COP, na Conferência do Clima, na Alemanha, estivemos juntos lá com os dois, né? E observamos o papel fundamental que o ICLEI teve na conferência, organizando a participação dos governos locais e fazendo com que houvesse esse intercâmbio aí nas mais diversas países, nacionalidades, em prol do desenvolvimento sustentável dos nossos municípios. Henrique. Tudo bem, eu vou fazer uma pergunta, vocês podem tirar para o ímpar, viu? Acho que ela cabe aí tanto para o Rodrigo quanto para a Sofia. A gente, de forma forçada, né, a gente acaba que está vivendo num laboratório a céu aberto, né, porque o mundo todo desacelerou, né, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de produção, a gente está falando de diversas coisas, e o que agridem o meio ambiente, e a natureza reage, né? No caso, quando ela não é agredida, ela reage positivamente. Então, a gente vê questão de qualidade do ar, a gente vê reportagens mostrando nas praias a qualidade da água, essa coisa toda. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre o que está acontecendo, e até para as pessoas entenderem o quanto é necessário, né, e que tem resposta, né, e que efetivamente a natureza se comporta de forma a responder Vou arrancar e a Sofia certamente vai enriquecer demais a minha reflexão. Eu diria que a natureza não tem ética, né? Ela está. E o leão, quando tem fome, ele vai comer o primeiro corpo vivo que se mover na frente dele. O ciclone, quando passa por qualquer território, vai ter o seu movimento devastador, né? E é assim que as coisas acontecem. E quanto mais nós agredirmos a natureza, mais nós vamos sofrer as consequências dessa agressão. E ela vem em diversas dimensões. Vou falar de São Paulo, que está aqui pertinho de Campinas, a escassez hídrica que ameaçou a maior metrópole da América Latina há 3 anos atrás é fruto exatamente de ocupações irregulares, de uma política que não priorizava a proteção dos mananciais, que não cuidava de tudo que estava ao redor da capital, que fazia com que a água estivesse disponível. A questão do ar, né, também, para não sair do espaço paulistano, né, quanto mais poluentes, quanto mais combustíveis fósseis estiverem despejados na cidade, mais nós vamos sobrecarregar o sistema de saúde e por aí vai. Então, é uma questão de consequência e de esgotamento de um modelo de sociedade que foi concebido a partir da Revolução Industrial, vou lá atrás, mas que foi consolidado nos séculos XIX e no século XX, colocando as cidades como locus da produção, portanto, as pessoas estavam ali aglomeradas para produzir as mercadorias, os bens e os serviços, por um lado, e para o consumo, né? E para cada vez mais consumir esses mesmos bens, essas mercadorias e os serviços. E hoje as cidades têm uma outra função, que é favorecer a convivência. E para isso elas precisam estar em harmonia com a sua natureza, precisam respeitar
o seu meio ambiente, o seu ecossistema. Muito bem, vamos com a Sofia. Eu acho que é bem isso que o Rodrigo coloca, né? Assim, que mostra o quanto que a gente é ainda ineficiente, né? Nos nossos modos aí de produção e consumo. E o quanto que a gente precisa buscar, né, novas práticas e novas formas de fazer, né, e mudar a visão imediatista, né, porque, assim, no Brasil, acho que a gente tem um exemplo muito claro, né, que a gente não precisa mais expandir, né, as fronteiras agrícolas, né, que tudo que a gente já tem de terras aí disponíveis, se a gente usar tecnologias e melhores práticas e tudo, a gente poderia produzir muito mais e muito melhor, né, com muito mais qualidade e reduzindo de maneira aí significativa o impacto no meio ambiente e nas pessoas. Mas, né, por ainda ser sempre uma visão de muito curto prazo e também, né, que beneficia sempre a poucos, né, a gente segue aí com políticas que incentivam, né, o desmatamento e a degradação ambiental. E eu acho que, né, num momento como hoje, né, e que num processo aí de eleições que a gente vai ter, isso deveria ser simplesmente inconcebível, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para tudo isso que a gente, né, como o Henrique colocou, essas imagens, né, que de repente a gente está recebendo de golfinhos na Baía da Guanabara e, né, espécies que estão aí circulando pelas cidades que não costumavam circular e colocar a gente realmente num lugar de que a gente é uma espécie que compõe esse todo e não que a gente domina o todo, né? Porque, como o Rodrigo colocou muito bem, a gente vai sofrer as consequências. Então, acho que é um momento aí importante para essas reflexões. Nós vivemos um momento, aqueles que nos ouvem, nos assistem, né, em que a gente está vendo que a economia está tendo uma ligação direta com o meio ambiente, com as questões ambientais, né? Recentemente, na semana passada, Henrique e Rodrigo e Sofia, nós vimos o anúncio de fundos bilionários, né? Trilionários, na verdade, dizendo que condicionando investimentos no Brasil, novos investimentos, ou até dizendo a possibilidade de rever os investimentos que têm sido feitos no Brasil em função da agenda negativa nas questões aí negacionista climática, aumento do desmatamento, tudo isso, né? Como vocês estão vendo as tendências econômicas pós-pandemia? Quer dizer, que economia é essa que pode, nessa oportunidade que temos, nos trazer esse novo ciclo de prosperidade econômica, né? Eu tenho dito aqui, por exemplo, outro dia me questionaram, mas dá um exemplo concreto de como isso pode acontecer aqui em Campinas. E eu disse, como proposta, né, que a gente pode, como nós temos o Plano do Verde bem estabelecido, e o Plano do Verde já diz quanto nós temos que plantar, quais são as APPs a serem recuperadas, né? Quase 70% das áreas na margem de córregos e nascentes do nosso município, degradadas ao longo dos 246 anos, né? Então, por exemplo, podemos fazer uma força-tarefa de contratação de mão de obra com frentes de trabalho na área da recuperação ambiental, né? Uma forma do poder local incentivar, unir o ambiental à necessidade de inclusão social e de geração de renda que surge aí nessa situação tão dramática da epidemia. O que vocês pensam disso e o que vocês estão vendo nas tendências no mundo, esse plano de recuperação verde da Europa, né? Como vocês acham que isso vai ocorrer? Muito bem. Rodrigo e Sofia. Eu diria que são três componentes que se complementam, né? O primeiro componente é o privado. Você se referiu à carta que os gestores de um fundo vultoso endereçaram publicamente ao governo brasileiro, ao parlamento brasileiro, né, pedindo um posicionamento mais vigoroso, mas essa mensagem já vinha desde janeiro como consequência do Fórum Econômico Mundial desse ano, que ainda foi realizado de forma presencialmente e que trouxe como consequência desse fórum
uma preocupação dos grandes empresários do mundo, dos grandes fundos de investimento, das grandes seguradoras e resseguradoras que também manobram e gerenciam grandes volumes financeiros em relação aos riscos associados à mudança do clima, né? Então, o que essas pessoas estão dizendo é que o recurso que eles administram não serão investidos ou terão um processo de desinvestimento gradual, cada vez mais acentuado, de tudo aquilo que contamina o ambiente na perspectiva de acelerar a mudança do clima, por exemplo, combustíveis fósseis. Então, isso na prática tem uma consequência para um país que tem, em uma das suas principais empresas públicas, que é a Petrobras, o monopólio do petróleo. Quer dizer, qual é o plano de longo prazo da Petrobras? Como é que ela vai transitar o seu investimento e o seu trabalho cada vez mais para a energia limpa e se fazer robusta, então, nessa área? É esse tipo de dinâmica que nós temos que pensar. Segundo, a perspectiva pública. E aí você traz o Pacto Ecológico, o Pacto Verde Europeu como a grande referência, que coloca a prioridade total dos investimentos públicos de incentivo à economia. Nós estamos dizendo subsídios, ou seja, diminuição de impostos para a atividade produtiva, nós estamos dizendo de financiamento com crédito subsidiado, ou seja, com juros mais baratos para aqueles empreendimentos que não poluem, que não degradam o meio ambiente e, portanto, colocam de pé uma matriz de economia verde, de economia limpa, cada vez mais num cenário de dominação e predomínio em relação à matriz que atualmente é a vigente, que é uma matriz cinza, ou uma matriz que polui e degrada. E, por fim, a regulação, a procedência das cadeias produtivas, né? E aí a restrição tem a ver com a questão do desmatamento, com o desmanche das dinâmicas que são públicas de fiscalização e de proteção e conservação do meio ambiente. Cada vez mais os consumidores e as grandes empresas vão estar preocupados com o lastro, com a origem daquela mercadoria que eles compraram. De onde vem a madeira? De onde vem o metal? Como isso foi extraído da natureza? E cada vez mais não comprarão ou não compraremos aquele material ou aquele bem produzido de maneira inadequada ou com base em insumos que foram extraídos de maneira inadequada da natureza. Sofia, nossa política antiambiental, então, pode levar a prejuízos econômicos e a perda de empregos e de renda no nosso país. Com certeza, né? E há impactos aí sociais e a saúde também, né? Como você bem trouxe aí no começo, Rogério, acho que bem significativos, né? Então, a gente tem que conseguir mudar essa curva, né, e mostrar que a gente cada vez vai ficar mais para trás, porque o mundo, né, já está olhando para um outro caminho. E o Brasil, infelizmente, né, felizmente, né, tem um potencial, né, incrível, um dos países mais ricos em biodiversidade, né, em recursos naturais e tudo, e se a gente continuar, né, indo só numa linha de exploração e degradação, a gente vai desperdiçar, com certeza, muitas oportunidades. Bom, vamos com o Henrique Magalhães Teixeira, para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa live, as últimas rodadas de pergunta e depois as considerações finais de todos nós. Henrique. Legal. Então, minha pergunta agora ela é um pouco mais específica. Eu sei que eu estou falando aqui com especialistas no meio ambiente, de sustentabilidade, vocês três, eu sou o único que não sou. E quando a gente fala de meio ambiente, os leigos, né, no grupo do qual eu faço parte, a primeira coisa que a gente vê, que a gente imagina são matas, né, são parques, a gente faz essa relação imediata, né, a imagem vem. Mas a gente sabe que o meio ambiente pode ser o urbano, né, e as pessoas da cidade, a maioria das horas que ela
que elas passam na semana é na cidade, é no centro, é no bairro dela, né? É no meio urbano. Eu queria saber como é que vocês têm visto experiências ao redor do mundo que consiga fazer que esses centros urbanos levem as pessoas para desfrutar a sua cidade, né? Quais políticas públicas que de forma que tem tido sucesso nesse sentido? Eu vou fazer um parênteses aqui para tentar ser mais claro. O meu pai, ele é mineiro, ele nasceu em Andradas e a gente sempre ia para lá visitar os meus avós, né, os pais dele. E é uma cidade, assim, envolta de montanhas, de natureza, isso, aquilo. Mas a gente ficava ali no centro urbano, né, da praça, da igreja, né? Mas é a cidade talvez que eu mais andava, a cidade que eu visitei. Então a gente andava 5 quilômetros para ir na casa de um amigo, a gente ia para a praça, a gente ia jogar fliperama 3 quilômetros na padaria que tinha. Então a gente vivia a cidade sem carro, né, independentemente ali dos pais. É uma experiência gostosa você estar presente na cidade, ver as pessoas, né, vivendo a cidade, né? Talvez Campinas tenha isso em alguns lugares, em algumas localidades, mas nas localidades que a gente não tem isso, como é que a gente consegue, como é que vocês têm visto isso em outras experiências aí que a gente possa focar mais aqui? Começamos pela Sofia, sobre as experiências aí mundo afora. Pode ser, aí eu acho que eu vou puxar um pouco aí para um tema que eu tenho me debruçado muito, que é essa temática de soluções baseadas na natureza, né? Que nada mais é do que uma abordagem de você tentar, né, potencializar justamente os serviços ecossistêmicos e garantir, né, toda essa dinâmica aí natural, né? Porque a gente vem justamente a grande parte das nossas cidades, né? Elas foram planejadas e desenhadas aí com princípios de ao máximo a natureza, né? Isso na lógica, então, de canalização, retificações de rios e córregos e tudo, da não arborização, né? Da extração da vegetação nativa e tudo. E hoje a gente vê que isso é um problema, né? Porque a gente precisa justamente dessas funções naturais para o equilíbrio do dia a dia. E aí a Europa vem incentivando muito por meio de um programa aí que está investindo bilhões de euros na lógica europeia para se criar consórcios multiatores, então com o poder público, universidades, ONGs, instituições de pesquisa, de inovação, para entender como que a gente traz isso para o dia a dia. Né? Então, desde, por exemplo, um sistema de drenagem, né? Que hoje a gente vê aí como, né, o modelo mais comum é você ter boca de lobo, sarjeta, bueiro e tudo, mas isso é na lógica de você tirar a água o mais rápido possível, né, e jogar para baixo, né, cada vez mais, só que a gente vê que hoje a proporção, né, muitas vezes a gente fica muitos dias sem chuva e quando chove vem aquela chuva intensa que o sistema não dá conta. Então, uma série de cidades estão adotando esse princípio de cidade esponja, né, que a cidade tem que conseguir absorver cada vez mais essa água que cai. Por quê? Porque essa água vai alimentar o lençol freático, você vai diminuir, né, a probabilidade de inundação nas áreas mais baixas da cidade, você pode reaproveitar essa água, então não depender totalmente dos sistemas também de abastecimento, principalmente para funções que não necessitam de uma água potável, né, por exemplo, irrigação de praças, parques, lavagens de pisos e calçadas, você pode usar água de chuva. Então, é toda uma forma de repensar,
né, essas estruturas, né, urbanas e trazer isso para o dia a dia. Então, telhados verdes, a própria arborização urbana, né, ela ser pensada, né, de uma maneira adequada para que a árvore não interfira de maneira negativa na calçada, na passagem de pedestre, que ela possa, né, oferecer também talvez alimentos tanto para as espécies de fauna, mas também para as pessoas. Então a gente vem já aí acompanhando uma série de experiências, mas elas não tão longe, né, da gente. Por exemplo, Campinas é uma delas, né, que está estruturando toda essa lógica da área de conectividade, que a gente vai trazer esse princípio e esse conceito de solução baseada na natureza de uma maneira bem forte. Belo Horizonte testando também aí essa experiência com os jardins de chuva, né, como uma medida alternativa de drenagem. Curitiba, né, que já tem aí toda uma história de fato, incorporar esse verde no seu planejamento urbano. Então, eu acho que a gente já tem muitas práticas interessantes aqui no Brasil, mas elas precisam ganhar escala, que muitas vezes elas ainda são utilizadas de maneira piloto, né, ou ainda numa escala pequena. Então, acho que o grande desafio é realmente como conseguir implantar isso em grande escala. Nós estamos caminhando para o final aqui da nossa live. Nós tivemos problemas técnicos que nos atrasaram a entrar no ar, né? E agora a gente fica um pouco apertado pelos compromissos de todos aqui. Aqui às 19h30 é meio nosso limite aqui, para todo mundo possa seguir a sua agenda, que é extensa. Então, eu queria passar para as considerações finais do Rodrigo e depois as considerações finais do Henrique, né, analisando o nosso trabalho de hoje. E aí nós ficaremos por aqui. Eu quero comunicar que nessa parceria com o ICLEI, Campinas foi contemplado agora com 3 passagens aéreas de fauna. A Sofia está envolvida nessa questão aí das passagens aéreas junto com a doutora Ângela Guiral. Mas as considerações finais suas, Rodrigo, e muito obrigado por nos atenderem aqui com essa presença, né? E mais do que essa presença hoje, a presença do ICLEI ao longo dos anos nas políticas públicas que temos desenvolvido aqui em nossa cidade. Eu queria agradecer, Rogério, a você e ao Henrique pelo convite, dizer que para o ICLEI é um privilégio poder ter Campinas como uma das cidades ponta, uma cidade exemplo, abraçar a equipe que hoje está à frente da secretaria, mas abraçar também o seu legado na secretaria, à frente da secretaria durante 7 anos e meio. Hoje a Andréia está lá, eu estou vendo a Ângela aí conosco, mas também o César, enfim. Parabenizar toda a equipe da Prefeitura de Campinas, que batalha dioturnamente para fazer de Campinas uma cidade mais sustentável e uma cidade referência para que outras também possam trilhar esse bom caminho. Dizer que foi uma satisfação também, Sofia, participar ao seu lado desse diálogo e cada vez aprender mais com as referências que você traz para nós. Um abraço a todos e uma boa noite. Muito obrigado, Henrique Magalhães Teixeira, para suas considerações finais. Tudo bem. Agradecer aí vocês, viu, Rodrigo, Sofia. Eu acho que foi muito produtivo hoje e acho que a gente teve uma edição aí do Diálogos para o Futuro um pouco diferente, né? Uma forma bem abrangente, falando de diversas experiências, tudo. E viu, Rogério, você falou das passagens aéreas de fauna. Você tem que explicar isso bem, viu? Porque você está vendo só técnico aí com a minha sessão, o pessoal vai achar que a gente está mandando os bichos viajarem de avião. Explica esse negócio direito aí para a gente, por favor. A Sofia podia nos explicar, então, essa parceria com Campinas para viabilizar as 3 passagens aéreas de fauna, né? Qual que é a questão envolvida? Na época que se construía as nossas rodovias, não tinha essa preocupação com a fauna. Então, hoje a gente tem que dar um jeito dos bichos passarem e atravessarem sem serem atropelados, né? Sem serem impactados aí pela circulação nas nossas rodovias. Então, com essa explicação final da Sofia, a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Sofia. Legal. Sim, esse é um projeto aí que a gente, né, vem trabalhando aí muito com a equipe de Campinas,
com essa intenção de pilotar, né, testar essa experiência para superar essa barreira física que hoje, né, a estrada causa nesse fluxo, né, de espécies, né, entre remanescentes aí da vegetação na região metropolitana. Então, a ideia é a gente oferecer esse caminho por cima da rodovia para que macacos e outras espécies aí que utilizariam as árvores, né, para caminhar e se locomover, então colocar essa passagem aí para ajudar elas na sua dinâmica aí do dia a dia. Então, muito em breve a gente espera aí conseguir, estamos aí nos trâmites finais para poder começar as instalações e poder realmente testar e monitorar. Então, Rogério, muito bem, muito obrigado. Henrique, mais algum comentário? Eu só ia compartilhar uma coisa com vocês, que eu me lembrei essa questão das passagens aéreas, né? A primeira reunião que eu tive, primeira representação que eu fiz como vice-prefeito, lá em 2013, em janeiro, foi justamente com o Rogério para falar desse tema, né? E para vocês verem como as coisas na administração pública, elas têm um tempo de maturação, né? E se hoje foram entregues tantas coisas, né, e estão sendo aí, é porque né, pegaram no pesado, né? A coisa ela exige muito trabalho, e então eu aproveito também para dizer um parabéns aí bem grande para vocês aí todos. Muito obrigado, Henrique. Eu quero cumprimentar, então, a todos que nos acompanharam hoje. Estamos aqui no limite do tempo de cada um de nós aqui. Semana que vem tem mais uma edição do Diálogo sobre o Futuro de Campinas. Hoje a gente deu uma panorâmica, né? A gente veio para o macro, né? A gente já discutiu transporte, já discutimos saúde, né? Já discutimos desenvolvimento econômico, um diálogo suprapartidário. E agora a gente vai seguir a semana que vem, às 18 horas. Vamos tentar ser mais pontual e superar os problemas aqui com a internet, com o sinal. E então, a partir da semana que vem, voltamos ao horário das 18 horas e seguimos discutindo aí em mais várias edições. Nós fizemos hoje a quarta, estão previstas 11 a 12 edições. Significa que a gente tem ainda de 7 a 8 edições aí pela frente para seguir conversando sobre os mais diversos temas que interessam a população de Campinas e de toda a nossa região metropolitana. Forte abraço a todos e muito obrigado pela audiência.